Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Católicos Blog. Meu nome é Domingos Sávio, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje estaremos falando sobre Santa Brígida, uma santa irlandesa, Santa Brígida da Irlanda. Então, se você quiser saber mais sobre essa santa, me acompanhe nesse vídeo. Nesse vídeo estaremos falando sobre Santa Brígida. Quem é Santa Brígida? Santa Brígida é uma santa irlandesa que nasceu em 453 em Falgart e concluiu sua jornada em 524 em Kildare, depois de Cristo, tá? Brígida teve um início de vida muito difícil e triste, mas Deus sempre esteve em sua vida. Sua mãe, chamada Brocesa, era uma escrava escocesa de um senhor de terras em Leinster, chamado Dubitac, pagão e maldoso. Só para destacar, né, que ele era muito pagão e era maldoso. Ele inclusive engravidou a mãe de Santa Brígida, mesmo já tendo esposa, para mostrar como era perverso, né? Quando sua esposa dele descobriu que a escrava estava grávida, ela vendeu a mãe de Santa Brígida, que se chamava Brocesa, para um druida, que é um sacerdote pagão. E aí Santa Brígida nasce, lá em Falgart, para onde a mãe foi vendida. Quando ela era pequena, bem novinha, ela e a mãe entraram em contato com São Patrício. Elas conheceram as pregações de São Patrício e com isso se converteram ao catolicismo. Elas viram uma beleza enorme no catolicismo. Elas ficaram admiradas com as pregações do santo. Então, elas são batizadas pelo grande santo e apóstolo da Irlanda, São Patrício. Sua mãe era encarregada de cuidar das vacas do druida, retirar o leite e outros serviços relacionados aos laticínios. Mas como já estava muito cansada e muito maltratada pela escravidão, a jovem Brígida tinha que auxiliá-la em tudo. Assim, aos 10 anos de idade, ela teve que deixar sua mãe, por causa que o Dubitac, que é o pai dela, né, tinha acordado com um druida que quando ela completasse uma idade adequada para servi-lo, ela iria voltar para servi-lo como escrava. E mesmo, interessante lembrar que o próprio Dubitac havia dado o nome dela de Brígida, por causa que ele idolatrava uma deusa pagã da época. Quando foi enviada à casa do Bitac, seu pai biológico tornou-se, de seu pai biológico, né, que é o do Bitac, tornou-se sua serva. Ainda que não fosse tão maltratada por sua filha, ela ainda era maltratada. Aí ele demonstrou quão grande era sua alma. Ela, né, demonstrou quão grande era sua alma e seu amor por Jesus. Bastava alguém bater na porta pedindo comida que ela generosamente procurava, doava tudo que encontrasse, né? A primeira coisa que encontrasse na despensa, ela procurava para doar para essa pessoa. Ela não suportava ver os pobres cheios de fome e necessitados de cuidados. O Nubitac ficou furioso, o pai biológico dela, porque ele não gostava desse tipo de coisa. E ameaçou vender a menina como escrava a outros. Como a caridade dela não esfriou, o pai dela repreendeu ela. E ela respondeu com as passagens das Sagradas Escrituras, na qual o Senhor ensina: quando o Filho do Homem voltar à sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que tivemos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará depois para os da esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E responderá: em verdade eu vos declaro,
Todas as vezes que deixasse de fazer isso, destes pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E eles irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Após isso, Dubitar ficou furioso e decidiu vendê-la ao rei de Leinster, chamado Critan Mac Enai, uma coisa assim. Enquanto ele ofertava ela como escrava ao rei, ele sem perceber, Brígida deu os preciosos pás de joias, enfeitadas de joias, né, a um mendigo leproso, para que pudesse trocá-la por comida para sua família. Revoltado pelo ocorrido, Dubitar partiu para cima da filha. E quando o rei viu isso, ele impediu o Dubitar e falou o seguinte: pare, o mérito dela diante de Deus é maior que os nossos, liberte esta jovem. O rei Crita era sábio e piedoso, pois era um bom católico convertido e batizado por São Patrício, que nem ela foi batizada por São Patrício, né? Dubitar obedeceu-lhe, libertando-a de sua servidão. Assim a jovem Brígida voltou à cidade druida para ficar com sua mãe. E com a volta dela, o negócio de laticínios do druida cresceu tanto, prosperou, que ele acabou liberando a mãe dela, em forma de gratidão. Ela trabalhava tão bem que o proprietário do druida, em sinal de gratidão, libertou sua mãe. A essa altura, a jovem tinha voz de seus 15 anos de idade. Brígida consagra-se a Jesus. É a parte que ela se torna freira, né? Sem possuírem bens ou dinheiro, procuram Dubitaque para tentar algum auxílio, pelo menos. Ele arranjou um casamento para a filha, mas a jovem Brígida não tinha outros planos. Servia a Deus como virgem consagrada. A jovem Brígida, que era tão bela, rezou para Deus para que sua beleza desaparecesse. Ela queria que sua beleza desaparecesse para ninguém se interessar por ela. E como pedia com coração puro, que agrada a Deus, né? Quem tem coração puro agrada a Deus, né? Sua oração foi atendida. A santa também buscou ajuda com São Mel, bispo de Ardag, sobrinho e discípulo de São Patrício. Junto a esse grande homem, Brígida proclamou os primeiros votos de fidelidade a Jesus como monja, em torno de seus 16 anos. E tão logo ela concluiu a pronúncia de seus votos, a beleza dela voltou ainda maior. O rei Crita doou boas terras para Brígida, né? Com 7 outros amigos consagrados a Deus, para que elas pudessem construir algumas celas, que mais tarde se transformariam em um grande mosteiro. Esse foi só o início das monjas da Irlanda, porque ainda não havia nenhum mosteiro organizado como esse que se iniciou na região conhecida como Kildare. Juntaram-se a ela muitas outras moças, e a comunidade cristã de Santa Brígida Santa Brígida crescia muito. Ela até convidou um padre eremita para poder ser o diretor espiritual delas, o pai espiritual, né? E ele, inclusive, iria ser o primeiro bispo da região, alguns anos depois. O mosteiro passou a atrair também tantas pessoas, até rapazes, que fizeram que a santa construísse um mosteiro masculino. A cidade que brotava em Kildare era tão grande que Santa Brígida foi chamada pelos bispos de toda a Irlanda para construir outros mosteiros pela ilha. Fez florescer então uma rede de mosteiros por toda a Irlanda e Kildare. Transformou-se em uma grande abadia. Kildare transformou em uma grande abadia, não falei errado. E Santa Brígida, sua abadesa. A vida de abadesa estava enraizada na oração e todos percebiam sua santidade. Inúmeros peregrinos, incluindo bispos e alguns futuros santos, iam a Kildare buscando o conselho da santa. Milagres. Bem, aconteceram muitos milagres na vida de Santa Brígida. Muitos santos têm a história de vários milagres que ocorreram em sua vida, que são graças que Deus manda para esses santos. Ele realiza através dos santos. Essas graças são Deus que manda, né? São graças especiais que Deus realiza através dos santos, tanto em vida quanto quando eles não estão em vida. Por isso eles são santos. E um deles e vários deles são interessantes, né? Em várias histórias de Santa Brígida contam vários milagres. Mesmo quando criança, ela encontrou um menino pobre que pediu um copo de leite para ele tomar, né? Mas como o leite que ela tinha se esgotou, restava-lhe apenas água. Ela olhou para os céus, fechou os olhos e rezou a Deus. Então a água se transformou em leite, assim como Jesus havia transformado a água em vinho. Outra vez ela levou um barril de leite para distribuir em um vilarejo muito pobre.
Mas chegando lá, verificou que havia tantas crianças que não seria capaz de atender a todas elas. Não sem uma ajuda dos céus, né? Porque era muita criança. Sem a ajuda de Deus, ela não ia conseguir. Fez uma breve, mas profunda oração, e então passou a entregar leite a todas as crianças. E o que era impossível realizado. Não acabou, até ficarem todos saciados, né? Outro milagre, né? Assim como Jesus operou na multiplicação dos pães e dos peixes. E ainda após as crianças estarem fartas, seu barril passou a servir cerveja para os adultos, tendo somente após todos beberem esvaziado o barril que ela trouxe. Uma noite, ela estava sentada junto com uma monja cega, chamada Dara. Passaram a madrugada inteira conversando sobre as alegrias do reino dos céus, né? Conversando sobre como deve ser bonito o paraíso. Quando o sol começou a nascer, Santa Brígida ficou tão impressionada com a beleza da monja que sentiu muita pena de sua filha espiritual. Ficou muito triste. Então ela orou e fez o sinal da cruz sobre seus olhos de Dara. Essa monja, Dara, ela era cega. E ela ficou Santa Brígida ficou triste, inclusive, porque ela não conseguia enxergar. Então, ela fez o sinal da cruz sobre os olhos de Dara. De repente, seus olhos se abriram. E ela viu o brilho, as árvores e as flores. Olhou por tudo. Um tempo depois, virou-se para a sua abadesa e disse: Feche meus olhos novamente, querida mãe. Pois quando o mundo é visível, Deus é visto menos claramente pela alma. Dara voltou a tornar-se cega e assim seguiu seu caminho para o reino dos céus. Morte. Quando Santa Brígida aproximava-se dos seus 70 anos de idade, recebeu a mensagem celeste que Deus queria Judicina. Adormeceu no Senhor no ano de 524, após receber a Santa Comunhão de São Nídides, padre da abadia, e por ela inspirado na fé. De fato, essa santa inspirou muitos mesmo. Ela iluminou o caminho de muita gente que foi santo na Irlanda futuramente, né? E ela se tornou, no futuro, depois que ela morreu, justamente com São Patrício e São Columba, um dos 3 pilares espirituais do povo irlandês. O povo irlandês costuma festejar a festa dela dia 1 de fevereiro, pois nessa data manifesta os primeiros sinais da futura primavera. Uma curiosidade, vocês sabiam que lá na Irlanda, todo ano é feita uma cruz de junco? Mas por quê? É uma curiosidade interessante. Uma vez, Santa Brígida foi chamada, de contam as histórias, que ela foi chamada para tentar trazer conforto para um sacerdote pagão que estava morrendo, estava sentindo muita dor. Porque eles acreditavam que ela seria a única que conseguiria trazer algum conforto para a alma dele. Chegou lá, ela falou sobre Jesus, sobre como ele se sacrificou por nós, muitas coisas. Mas ele não se interessava. Então, vendo isso, ela pegou alguns pedaços de junco pelo chão e começou a fazer uma cruz, montar uma cruz. O homem ficou tão interessado na cruz, ele ficou interessado. Foi mal. Ele começou a fazer perguntas para a santa. Ela lhe explicou sobre a vida de Jesus Cristo, sua morte na cruz. Depois de uma longa conversa, aquele homem se sentiu tocado e converteu-se à verdadeira fé católica. Desculpa, estou tossindo muito. E sendo inclusive batizado antes de sua morte. Desde então, os católicos da Irlanda passaram a fazer cruzes de junco ou de palha. E após serem abençoadas por um padre, colocam nas suas casas. É uma coisa bem interessante. E todo ano eles fazem uma nova. E aí, você gostou desse vídeo? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado, pessoal, por terem assistido e até a próxima.